a Deus, toda honra, toda glória, seja dado a Deus. A paz do Senhor Jesus seja com todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Deus te abençoe. A Bíblia vai dizer em João 8:47, quem de Deus ouve a palavra de Deus. Em João capítulo de número 12, versículo 47, Jesus disse: se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que vocês têm ouvido, esta o há de julgar no último dia. Pois sabe, meu caro amigo, Jesus ele disse que essas palavras que nós temos ouvido, elas nos há de julgar no último dia. Essa palavra que nós hoje ouvimos, ela há de nos julgar no último dia. João 12, versículo 48. Ou seja, essas palavras elas podem ser para nossa salvação ou para a condenação eterna. Jesus diz: quem ouve as minhas palavras e as não guarda, ou seja, não pratica, será julgado por essas palavras. João capítulo 12, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Eu não vim julgar o mundo, mas as palavras que vocês têm ouvido, esta o há de julgar no último dia, mas para salvar. Então, amado, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça o que diz o Espírito de Deus. Nós sabemos que o dia do Senhor está se aproximando. Muitos estão desapercebidos e não querem se despertar do sono do pecado, do sono da indolência. Mas Jesus ele diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, o Cristo te esclarecerá. Efésios capítulo 5, versículo de número 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Essa noite estou aqui para sim compartilhar a palavra do Senhor, ler as Escrituras Sagradas, pois o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, a palavra. O Evangelho não é a religião evangélica. O Evangelho é a palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A salvação está no Evangelho, não está na religião católica, evangélica, espírita, não está em nenhuma religião. A salvação está no Evangelho. Por isso Jesus ele diz: quem crê em mim não será condenado, mas quem não crê em mim já tem quem julgue. Jesus disse aqui em João 12, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e crer, eu não julgo. E não crer, eu não o julgo. Se alguém ouve as palavras de Cristo, ele não julga. Mas como assim? Se hoje nós ouvimos e não cremos na palavra de Cristo, hoje Jesus não vai nos julgar. Ele vai julgar na hora certa. Vai julgar no momento certo. Qual é o momento certo que Deus determinou para julgar a todos? A Bíblia fala, o juízo final. E esse dia está se aproximando. Deus ele há de julgar todas as nações, ricos e pobres, bons e maus, servos ou não. A Bíblia diz que Deus ele há de julgar a todos, e nós temos que para isso estar preparados.
Quantos estão preparados para serem julgados pelo próprio Deus? Quantos estão preparados para se encontrar com o Senhor Deus, com o Salvador? Você está preparado? Se você tivesse que ser julgado de acordo com a sua conduta agora, diante de Deus, estaria salvo? Estaria condenado? Quantos estão preparados para poder estar diante de Deus, para poder prestar conta diante do Criador dos céus e da terra? Esse dia foi determinado por Deus, onde a Bíblia diz que o varão chamado Jesus Cristo, ele há de reger a todas as nações e há de julgar grandes e pequenos. Será que isso não traz temor nos dias atuais? Uma geração que tem se afundado na idolatria, uma geração que tem se pervertido e se corrompido a cada dia mais e mais. Será que porventura o homem ele tem se esquecido de Deus, dos seus caminhos? Vai dizer em Apocalipse: temam a Deus e a sua palavra, porque está chegando o grande dia em que todos terão que estar diante de Deus. Então nós temos que temer a Deus. O livro de Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus, obedecer a sua palavra, esse mandamento, que nós sejamos em obediência a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu quero ler uma mensagem no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo de número 12. Eu quero compartilhar nessa noite uma mensagem, a mensagem do Evangelho, para te levar para Cristo. Não para uma denominação, para uma religião, para um endereço. Não para poder te levar para algum lugar com o pretexto de que você vai receber bênção. Não com o intuito de que você vai receber vitória. Com esse tipo de barganha não se alcança a Deus. O máximo que se alcança é os seus próprios interesses. Mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu quero ler em João capítulo 12. Está escrito assim no versículo 35. Disse-lhe, pois, Jesus: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. E essas coisas disse Jesus, e retirando-se, escondeu deles. Ou seja, olha o que Jesus já estava pregando. Jesus estava dizendo: eu sou a luz. Ou seja, Jesus é a própria luz. E Jesus ele disse: a luz ainda está convosco. A luz ainda permanece no mundo. Jesus é a luz do mundo. A luz ainda permanece. Mas a luz ela vai ser retirada. Jesus ele disse: a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Ou seja, momentaneamente. Vai haver um tempo em que o homem vai buscar Deus. Tarde demais. Não vai achar, como foi profetizado em Oséias: caminharão errantes de um lado para o outro, do oriente ao ocidente, com fome e sede, não de comer pão nem de tomar água, mas de ouvir a palavra de Deus. Esse momento não está acontecendo ainda. Nós temos oportunidade todo dia. Sol nasceu para todos. Fala no livro das Lamentações que grandes são as misericórdias de Deus, e ela a cada manhã se renova. E grandes são as misericórdias de Deus a causa de não sermos consumidos. Só que, porém, infelizmente, muitos ainda abusam da misericórdia, aproveitando da misericórdia para pecar um pouquinho mais, para cada dia mais pecar e aproveitar um pouquinho mais do pecado. Só que a misericórdia ela está disponível por um pouquinho. Jesus ele disse: a luz ainda está no mundo por um pouco de tempo.
somente por um pouco de tempo, meu amigo. O homem não vai mais encontrar Cristo. O arrebatamento ele vai acontecer. Jesus ele vai buscar a sua igreja. Sua igreja não se fala de placa, não se fala de um lugar. Quando se fala de igreja, está falando de pessoas. Quando se relata a igreja, não está se referindo ao lugar construído por mãos humanas, mas está se referindo a pessoas a qual fazem parte de Cristo, porque Ele é a verdadeira igreja. Se Jesus é a verdadeira igreja, irmão, e o próprio Deus, Ele vai buscar a sua igreja, eu te pergunto, o homem vai encontrar Jesus na terra como? Como o homem vai encontrar a Cristo neste mundo? Por isso essa mensagem está escrito em João capítulo de número 12, versículo de número 35. A luz está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz. Caminhe enquanto Cristo está na terra. Caminhe segundo o Evangelho, a qual foi pregado por Cristo Jesus, enquanto ainda há tempo. A luz ainda está na terra. Mas não vamos dar ocasião, aproveitando da misericórdia, aproveitando que Deus perdoa, aproveitando que Deus é amor, para viver no pecado, para se afundar cada dia mais nas bebedeiras, nas suas orgias e prostituições, nas imoralidades, aonde homens com homens se inflamam nas suas imoralidades, e as mulheres seguem no mesmo caminho da perversão e da imoralidade. Lembrando que o prêmio de Sodoma e Gomorra foi o fogo caindo do céu e consumindo a todos. Assim Deus ele virá, como diz em Malaquias capítulo 4. Como diz em capítulo 4 de Malaquias, vai dizer: Ele não deixará sobrar nem raiz e nem ramos. Nem raiz e nem ramos. De sorte que contra o fogo ele nos abrasará. Que dia que vai ser esse? O dia em que Deus, Ele trará conta, Ele trará a cada um a recompensa que convém ao seu eu, ao seu caminho. Esse dia não chegou. O homem ainda tem a misericórdia. Ele pode buscar o Senhor e encontrar, como o profeta Isaías assim profetizou no capítulo 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jesus não está longe, meu irmão. Ele disse: Eu estarei convosco por todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus ele não está longe. Mas o profeta Isaías, no capítulo 59, no versículo 2 diz que as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados separam nós de Deus. O nosso pecado nos separa de Deus. Separa o homem da presença de Deus, é o seu pecado. Ainda que esse seu pecado ele seja a ganância, ainda que esse seu pecado seja a bebedeira, não importa. Todo pecado diante de Deus ele trará sua recompensa. Diante de Deus não tem o pecadinho, o pecadão. O que matou não vai receber a recompensa maior do que mentiu. O que se bebedou não vai receber a recompensa maior do que o injusto. O homossexual não vai receber a recompensa maior do que os avarentos, os pastores, os ladrões. A Bíblia diz que Deus trará o juízo às obras de cada um. Cada um será julgado segundo suas obras. Então, meu irmão, nós não devemos olhar para a esquerda nem para a direita. Devemos olhar para Cristo e em Cristo permanecer na luz do mundo. E nós precisamos aproveitar enquanto a luz está no mundo por um pouco de tempo, porque logo essa luz ela vai ser retirada. O homem vai viver em trevas de entendimento, distante de Deus, reprovado por Deus, até chegar o último dia para ser lançado no lago de fogo e enxofre, como relata em Apocalipse 20. Essa é a segunda morte. Lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz, essa é a segunda morte. Será que agora você compreende o que é o salário do pecado, que a Bíblia diz? Porque o salário do pecado é a morte. Será que agora você compreende que não é essa morte física do corpo que a Bíblia está mencionando, mas o que acontece depois dessa morte do corpo? A alma lançada no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte.
Não significa que inconsciente você passará a eternidade. Significa que eternidade no inferno é uma morte, mas é consciente. Onde o homem sofrerá as dores consciente, com a sua memória, a qual ele possui, ele vai se lembrar de cada oportunidade que perdeu. O homem vai se lembrar de cada oportunidade que Deus o concedeu. O homem vai lembrar de cada vez que ele negou a Cristo. O homem vai se lembrar de cada momento em que ele rejeitou e deixou os caminhos do Deus vivo para seguir os seus caminhos. Meu irmão, vai ser dias eternos e tormento eterno, e o tormento do fogo do inferno vai ser o único. Vai ter um outro tormento que é a lembrança. O homem vai ter a consciência, aonde por todos os dias o homem vai se lamentar, ou porque ele escolheu o pecado e não a justiça de Deus, ou porque ele, tendo conhecido a Deus, ele escolheu a sua vida dissoluta no pecado. Muitos estão gastando a sua vida nas suas injustiças, nas suas imoralidades, nas suas bebedeiras. Esse mundo ele está caminhando para o inferno, mas a palavra de Deus diz que Jesus é a luz do mundo. E enquanto ele estiver no mundo, meu irmão, você tem a oportunidade, nós temos, todos, existe a oportunidade para todos. A Bíblia diz que o sol nasceu para todos, para o justo, para o injusto, para o bom e para o mal. O sol nasceu para todos. Veja no versículo 36 de João capítulo 2, onde está escrito: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Jesus é a luz. Nós temos que crer na luz, para que nós sejamos filhos da luz. O problema é que muitos estão seguindo o caminho da perdição. Por isso que existem os filhos da luz e os filhos das trevas. Os filhos da luz seguem a Jesus. Os filhos das trevas seguem a Satanás através de seus ensinamentos, através de suas escolhas. Assim como o homem segue a luz, a qual se chama Jesus Cristo, através de suas escolhas, assim também o homem segue a Satanás através de suas escolhas. A luz é boa, como está escrito em Gênesis, como no capítulo de número 1, ou no capítulo de número 2 de Gênesis. A Bíblia diz, capítulo 1 de Gênesis diz que Deus ele viu que a luz era boa. Deus ele viu que a luz era boa. Então eu te pergunto, se alguém caminha em luz, ele não vai caminhar em caminhos bons, em caminhos retos e aprovados diante de Deus? E Jesus é a luz. Eu te pergunto, você caminha em luz ou em trevas? Nós podemos compreender pelos os frutos do caminho do homem. Ele já diz a quem ele tem seguido, se tem caminhado em luz ou em trevas. Perdição é trevas, bebedeira é trevas, imoralidade, trevas, caminho de perdição, idolatrias, bebedeiras, caminhos de trevas. Muitos estão caminhando para o inferno, mas se desperta, meu amigo, se converta a Jesus Cristo, se arrependa, enquanto ainda há a luz brilhando todos os dias. Jesus é a luz deste mundo. E vai dizer no versículo de número 37, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Jesus, veja que Jesus fazia muitos milagres. Jesus, ele por onde passava, acontecia muitos milagres, mas ainda muitos não criam nele. Muitos não queriam saber de Jesus, muitos ainda rejeitavam Jesus, chamavam ele de falso profeta, chamavam ele de príncipe dos demônios. Mas Jesus, na verdade, ele era o príncipe da vida, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele era o príncipe da paz. Ele era o Deus conosco, Emmanuel. Jesus não era o príncipe das trevas, não expulsava o príncipe das trevas por Beelzebul. Jesus expulsava os demônios pelo Espírito de Deus, porque ele era o príncipe da paz, ele era o Emmanuel, a luz deste mundo. Mas a
Bíblia diz que ainda que ele fazia sinais e prodígios, não criam nele. Sabe o que é isso, amado? Isso é dureza de entendimento, isso é dureza de coração. Mesmo o homem tendo provado da água da vida, que se chama Jesus, ele nega Jesus ainda a si mesmo. Mesmo o homem tendo saboreado, provado, degustado da água da vida, a qual é Cristo, a salvação, ele rejeita e despreza. O mundo hoje não quer saber da água da vida. O mundo hoje quer saber de se embebedar, não quer saber da água da vida, a verdadeira fonte viva que sacia a alma. O mundo quer saber de uma saciedade momentânea. Só que essa saciedade momentânea, ela trará um ardor eterno. Ela trará uma escolha eterna, trará dores eternas, consequências que vão ser eternas. Essa dor que o homem ele sofre nessa vida não vai de passar. Assim também como essa alegria momentânea, meu amigo, provocada pelas suas bebedeiras, pelas suas dissoluções e seus caminhos imorais, ele vai passar. Assim também, meu irmão, nós também um dia vamos chegar ao limite. O homem está vivendo como se ele fosse viver por eternidade na terra. O homem está se esquecendo que um dia ele vai ter que partir para a eternidade. O homem está se esquecendo que um dia ele vai ter que prestar conta diante de Deus e ele vai ter que dar conta de si próprio. Como a Bíblia diz, cada um dará conta de si mesmo. O ser humano está se esquecendo que essa luz que hoje ela brilha, qual se chama Jesus Cristo, ela vai ser retirada muito em breve de nosso meio. O ser humano está se esquecendo que tudo isso é passageiro. Jesus diz, tudo nessa vida é de passar, passará os céus, passará a terra, mas a minha palavra jamais há de passar. O ser humano está se esquecendo que tudo isso está chegando ao seu fim. Todo esse mundo está chegando ao seu limite. Esse mundo está chegando ao limite extremo. A terra já não está mais suportando o ser humano sobre a sua face. A terra já não suporta mais o mundo de tanto pecado que tem aumentado. A cada dia mais que nós contemplamos o mundo, meu irmão, nós vemos que tudo tem aumentado. A dureza do coração, o amor tem se esfriado. Se havia guerras, tem aumentado ainda mais. Se havia beberrões, muito mais se lastrou, multiplicou, triplicou sobre a face da terra. Hoje, infelizmente, meu irmão, nós contemplamos que tudo tem aumentado. A imoralidade tem aumentado. O relacionamento homoafetivo tem crescido sobre a face da terra. Os viciados em drogas, em cachaça, estão espalhados por todos os cantos. Satanás está multiplicando a terra com a semente da perdição. Satanás está enchendo a terra de sodomitas. O diabo tem semeado sobre a face da terra a semente da perdição. Tem enchido de homens avarentos, gananciosos, soberbos, de homens adúlteros, beberrões, inimigos de Deus, amigos mais de pecado do que amigos de Deus. Satanás ele está vagando pela terra, como fala no livro de Jó, onde Deus perguntou, da onde que tu vem, Satanás? E ele respondeu para Deus, de rodear e vagar pela terra. Ele está vagando pela terra, meu irmão. Ele não está preso no inferno como muitos pensam. Ele não está amarrado, meu irmão, em jaula como muitos pensam. Lá no livro de Jó, a Bíblia diz que Deus perguntou para Satanás, ele disse que rodeava e vagava pela terra. Talvez você não está percebendo, meu irmão, mas a Bíblia menciona que o diabo é nosso adversário. Ele anda rugindo para mim como leão, buscando a quem possa tragar. Talvez você vai ser mais uma alma, meu irmão, que vai partir muito em breve, mas não queira, meu irmão, partir sem Jesus Cristo dessa vida. Não queira você, meu irmão, sair desse corpo sem Jesus, sem fidelidade a Deus. Não queira você, meu irmão, estar vivendo de forma dissoluta. Deus vai cobrar. Não queira você, meu amigo, permanecer na sua vida de bebedeira. Deus vai cobrar. A Bíblia diz que aquilo que homem semear, ele vai colher. Aquele que plantar na carne ceifará também. Ou seja, aquele que plantar o pecado vai colher os frutos de seu pecado. Espinhos serão colhidos, e não frutos saborosos, não frutos doces, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, baseado em suas obras, baseado em seus caminhos, o que você irá colher diante de Deus? Você já parou para pensar o que você tem acumulado diante de Deus? Quais têm sido os seus frutos? Frutos
honrosos diante de Deus, ou frutos desonrosos? Já parou para pensar se hoje você tivesse que receber da mão de Deus os frutos de tudo que você plantou, o que você receberia? O galardão da condenação ou da salvação? A bênção ou a maldição? Mas porém a Bíblia diz que Deus dará a cada um a recompensa de forma justa. E aqui vai dizer também, eu estou lendo João 12, olha o que diz a palavra no versículo 37, 39. Por isso não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Diabo cegou-lhes os olhos, Satanás cegou-lhes os olhos do entendimento, para que não compreendam a Deus, não compreendam e não possam discernir os seus caminhos diante de Deus. Cegou-lhes os olhos e endureceram-lhes o coração. Aqui está a explicação, o porquê da dureza do coração e do entendimento do ser humano quando se fala de Deus. Quando se fala da pessoa de Deus, há uma dureza de coração, há uma resistência, onde a pessoa prefere se encontrar com o diabo do que se encontrar com o pregador da palavra de Deus, onde as pessoas preferem ouvir qualquer coisa, preferem ouvir qualquer energia cantada, tocada em qualquer som, do que ouvir acerca da palavra de Deus. Sabe por que essa dureza de coração existe? Está aqui em João 12, no versículo 44. Cegou-lhes os olhos, endureceram-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e se convertam, e eu os cure. Então o diabo cegou os olhos do entendimento, endureceu o coração de muitos, para que não compreendam essa palavra, para que não possam querer buscar Deus, para que venham resistir os caminhos de Deus, e para que assim estejam sujeitos às obras das trevas, às obras infrutuosas. As obras infrutuosas estão cegando o entendimento de muitos. Muitos não estão percebendo os seus caminhos maus, a sua má conduta, os seus caminhos de perdição estão te cegando, meu amigo, minha amiga. Os seus caminhos de bebedeira estão te cegando. Os seus próprios caminhos estão endurecendo o seu coração para não se sujeitar a Deus, para não buscar a salvação da alma. A Bíblia diz que endureceu o coração. Satanás endureceu o coração de muitos. Muitos eles tremem a sua carne. Chega, palpita o coração mais rápido, quando ouve o que é do agrado do teu coração, preferindo ouvir qualquer outra coisa. Mas quando se fala de Deus, há uma resistência, há uma dureza no coração. Está aqui a explicação, João capítulo 12, versículo 40. O diabo cegou-lhes os olhos e o entendimento, endureceu o coração, a fim de que não vejam, a fim de que com os olhos vejam e não compreendam no seu coração e não se convertam a Deus. Esse é o maior motivo, para que não se convertam, para que não queiram ouvir a palavra de Deus. Satanás está fazendo propostas tentadoras todos os dias, segundo o que o coração do ser humano deseja, segundo o que o coração do ser humano mais quer. Essa é a proposta. A proposta é tentadora, segundo o coração de que cada um tem. Cada um tem em seu coração um objetivo e um interesse. E esse interesse, todavia, para com Deus não é. Todavia é para com seus próprios interesses. E é justamente esses próprios interesses, não os caminhos de Deus, mas os seus próprios caminhos, cega-nos de entendimento, endurece o coração, para que não busquem a Deus, para que não se sujeitem a Deus. O mundo hoje acha que já é suficiente somente crer em Deus, não é? Muitos estão acreditando que só falar de Deus já é o suficiente, já basta, não basta. Muitos acreditam que somente tendo uma religião e crer em Deus já é o suficiente. Não é. Não é o suficiente. Só crer em Deus não é. Não basta para o homem. Somente ouvir não é o suficiente.
A Bíblia diz que nós temos que crer e obedecer, ou seja, nós temos que ter fé e obras. A Bíblia diz, meu irmão, que nós temos que ser como Jesus, nós temos que ser discípulos, seguidores de Jesus. Isso é a verdadeira fé, meu irmão, que salva. Essa é a única fé verdadeira, segundo a Bíblia. E é a única fé que salva, a única fé salvadora. É como diz a palavra de Deus. A fé segundo uma religião não pode produzir salvação. A fé segundo o catolicismo romano não pode produzir salvação. Pois são caminhos que não estão sujeitos a Deus. Distante da palavra de Deus estão. Caminhos de perdição e não de salvação, irmão. São caminhos segundo a religião. E a religião do homem tem matado muitos, tem levado muitos à condenação. A religião do homem, ela tem muito enganado, cegado o entendimento, cegado os olhos, tapado os ouvidos, para que não se sujeite a Deus, para que não venham buscar a salvação e não se convertam. João capítulo 12, versículo 40, cegou-lhes os olhos. O diabo, quem que cegou-lhes os olhos? Satanás cegou-lhes os olhos, endureceu o coração, a fim de que não vejam assim com os olhos, e não compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Então, meu irmão, um dos maiores interesses de Deus e único é esse: salvar. Mas se o homem não ouve, não tem ouvidos para ouvir a Deus, para dar ouvidos à instrução de Deus, não tem como haver salvação. Se o homem não tem olhos para enxergar os caminhos retos, agradáveis a Deus, mas os seus olhos somente são segundo o seu próprio interesse, segundo o seu próprio coração, não tem como ser salvo. Não tem como ser salvo, meu irmão. Não se sujeita a Deus. Se o homem não está sujeito a Deus, ele está sujeito ao diabo. Se o homem não está sujeito a essa vontade de Deus, que é boa e é agradável, ele está sujeito ao próprio Satanás, vivendo de forma indissoluta, vivendo de forma depravada, vivendo de forma a qual está destruindo a si próprio. A cada dia mais que se passa, meu irmão, nós estamos diante de uma geração que ela está decaindo, ela tem decaído, ela tem chegado no limite dos limites. A depravação, meu irmão, é algo que não se intitulava de forma tão grande nos dias de Sodoma e Gomorra como nos dias de hoje. O que aconteceu em Sodoma e Gomorra, meu irmão, acontece nos dias de hoje ainda pior, porque a decadência humana, por não estar sujeito a Deus, ela tem aumentado, tem multiplicado sobre a face da terra. Pessoas que até mesmo zombam, escarnecem do nome de Deus, que já não temem mais a palavra do Senhor Deus vivo, mas antes em seu coração endurece seu coração para não obedecer a Deus. Só que hoje, se hoje você é ouvindo a voz do Senhor teu Deus, você está ouvindo agora a palavra, e se Deus tem falado no teu coração, a Bíblia diz: não endureçais o vosso coração, como fizeram nos tempos antigos, como fizeram nos tempos de Arão, como fizeram nos tempos de Moisés, como fizeram nos tempos de Noé. Endureceram o coração e pereceram. Todos que endurecem seu coração para Deus, ele perece. Todos que rejeitam a instrução de Deus, meu irmão, ele perece. Todo aquele que rejeita, meu irmão, o conselho de Deus, que é a instrução, a palavra de Deus, ela nos instrui, ela é o conselho de Deus, e todos que rejeitam, meu irmão, ele perece. Ele muito perece, eu muito pereci, por rejeitar os conselhos de Deus, as instruções de Deus, por rejeitar a palavra, a voz do Senhor Deus. Muito eu pereci. Todos perecerão. Os que abandonaram os caminhos do Senhor, os que deram ouvidos a Satanás vão se perder como Eva se perdeu. Os que continuarem dando ouvidos à voz do teu coração vão continuar se perdendo. Satanás tem enganado muitas nações. Satanás tem descido a terra a enganar as nações, colocando no coração do homem engano, e dizendo que o que importa é o que diz o seu coração, dizendo que o que importa para Deus é o teu coração, mas o teu coração é cheio de iniquidade, mas o teu coração é cheio de adultério, é cheio de iniquidades, de dissoluções, cheio de pecado. Como que o coração para Deus é mais importante, meu irmão? Então eu te pergunto, se o que importa para Deus é o coração, e a Bíblia diz que o coração é entrada e saída da vida, como está teu coração diante de Deus? A Bíblia fala que o coração é entrada e saída da vida. A Bíblia diz
Aonde está o teu coração, está o seu tesouro. Como está o teu coração diante de Deus? Se do coração procede os adultérios, se do coração procede as prostituições, se do coração procede os frutos dos dedos, se do coração procede as bebedeiras, as inimizades, as contendas, discórdias, se tudo procede do coração, eu te pergunto, o teu coração está aprovado por Deus ou reprovado segundo os seus caminhos? Está escrito assim, João capítulo 12. João capítulo de número 12, versículo 41. Está escrito assim na palavra do Senhor. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não confessavam, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Então, como já Isaías disse, mesmo apesar de tudo, eles não criam nele, não criam em Jesus. Eles ouviam, mas não criam. Por quê? Por causa dos fariseus. Eles não confessavam a Jesus por causa dos fariseus. Ou seja, os fariseus, eles sempre proíbem as pessoas de se aproximar e de alcançar a Deus. Eles estão espalhados sobre a terra. Eles estão dentro dos templos evangélicos e católicos. Eles estão nas testemunhas de Jeová. Eles estão em todas as religiões, em todas elas. Eles não entram no reino de Deus. Eles não alcançam a salvação. Mas eles impedem uma maioria de alcançar. Porque além de crer em heresias, além de crer em heresias de perdição, eles ensinam a perdição. Uma vez ser ensinado o caminho de perdição, uma pessoa não está sujeita a Deus. Mas uma pessoa, ao invés de ser impedida de alcançar Deus por causa das heresias, eles ainda proíbem outras pessoas de alcançar a Deus. Assim os fariseus, eles também faziam. Os fariseus, eles impediam o povo de crer em Cristo, ou seja, de alcançar a Cristo, de buscar a Cristo. Os fariseus fazem isso, as religiões fazem isso. O catolicismo romano faz isso. O catolicismo romano impede o povo de crer somente em Jesus, para colocar o povo para crer além do que Jesus diz, para crer em santos mortos de barro, de pedra, para acreditar em tudo que é santo morto. Eu te digo uma coisa, segundo a palavra: nenhum morto pode fazer bem nem mal, nenhum morto pode interceder por você, não tem nenhum morto intercedendo no céu agora. Maria não está intercedendo agora junto de Deus. Aparecida nunca apareceu, ela sempre foi uma fábula. Sempre foi uma fábula. Então, meu irmão, os fariseus, eles sempre impedem o povo de alcançar a Deus com suas heresias destruidoras. E muitas almas estão caminhando para o inferno, por quê? Por causa de perdição, por causa de heresias destruidoras. Como, por exemplo, muitos que estão acreditando que vão descer ao purgatório após a morte. É por isso que não vão buscar a Deus, porque está muito fácil, está fácil demais. Vive do jeito que quiser, crê da forma que quer, vive a vida no pecado de bebedeira, na vida de ilusão, na vida de idolatria, lesbianismo, homossexualismo, e acredita que basta fazer missa de sétimo dia. Meu irmão, eu te digo uma coisa: se você descer desconcertado a sepultura diante de Deus, você não vai para o purgatório, você vai descer diretamente para o inferno, segundo diz a Bíblia Sagrada. Segundo a Bíblia Sagrada diz, ou o homem sobe ao céu, ou ele desce ao inferno. Então não tenha, meu irmão, em sua consciência que você vai descer ao purgatório, porque se assim você acreditar, meu irmão, você está perdido. Não vai haver outra chance após a morte, meu irmão. Não tem como expurgar o pecado após a morte. O pecado, ele tem que ser livrado. O homem tem que se livrar dos pecados enquanto ele está vivo, porque após a morte não tem como se livrar dos pecados. Após a morte não tem como se livrar do tormento. Não tem como o homem se reconciliar com Deus. Não tem como o homem ser purificado após a morte, pois a Bíblia diz, Hebreus 9:27, após a morte segue o juízo. Para o homem está ordenado morrer uma única vez, vindo então após a morte o juízo.
Após a morte não veio o purgatório, juízo, céu e inferno. É isso que Deus dará ao homem, julgar cada um segundo suas obras, cada um segundo seus caminhos, conforme diz a palavra. E se você tivesse que ser julgado segundo seus caminhos agora, como você estaria diante de Deus? Na salvação ou condenação, meu irmão, se você tivesse por Deus ser julgado agora, de acordo com os seus caminhos, estaria salvo ou perdido? Reflete bem, pois a palavra de Deus diz que ao culpado Deus não tomará por inocente. Deus não tomará o culpado por inocente. Aquele que conhece a palavra, aquele que tem a oportunidade de após dia, não é inocente, mas antes está muito bem alertado para se encontrar com Deus. Creia, meu amor, em Jesus, como diz a Bíblia, como diz a palavra, pois porventura a palavra de Deus não está o suficiente para essa geração. A palavra de Deus não é o suficiente para essa geração. Essa geração precisa de religião. A palavra de Deus não é o suficiente para essa geração. Tem que acrescentar algo mais, tem que ter religião, tem que ter purgatório, tem que ir além do que a Bíblia diz. Porventura, essa geração não pode crer como diz a Bíblia, mas a Bíblia diz que se nós cremos além do que diz as Escrituras, meu irmão, nós estamos perdidos. Paulo escreveu dizendo que nós não devemos ir além do que diz as Escrituras. Nós não podemos ir além do que diz a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a regra de fé, a Bíblia. Não o catolicismo, não o evangelho, não o testemunho de Jeová, não o espiritismo. Cada uma tem seu ensinamento. Mas o ensinamento verdadeiro é só na Bíblia Sagrada, somente na palavra de Deus. Cada um tem a sua crença, cada um crê da forma que quer, mas a única forma verdadeira, segundo diz a Bíblia, segundo o Espiritismo, a alma fica vagando pela terra. Eu quero dizer para você que isso é a mesma coisa de você pegar um livro de contos de fábulas e você crer nele. Eu quero dizer para você que isso é a mesma coisa, você comparar um livro de fábula, 3 porquinhos, chapeuzinho vermelho, e falar que a alma fica vagando pela terra, é a mesma coisa, são fábulas, são coisas que não têm proveito para nada. A alma não fica vagando pela terra, a alma não fica presa em bens materiais, não fica presa em propriedades, em casa, carro. A alma, ou ela desce ao inferno, ou sobe ao céu. Então tenha essa consciência, que segundo os caminhos que você está seguindo, Deus ele trará juízo, céu ou inferno, segundo as obras de cada um. Então se arrependa, cidade de Goiânia, se arrependa das suas bebedeiras, abandona o homossexualismo, abandona as suas idolatrias, deixa a ladroice, deixa a feitiçaria, se converta a Jesus Cristo, não só para que Ele venha salvar, mas para que Ele cure a alma, para que Ele arranque da alma o pecado, para que Jesus venha limpar a tua alma, para que a tua alma esteja limpa diante de Deus. É necessário deixar o pecado. Todo pecado ele vai ter consequências, e todos os pecados, não vai ser um pior do que o outro. O pecado do homem que mente vai ser igual do ladrão. O pecado do homossexual vai ser o mesmo do que do injusto, do idólatra, vai ser o mesmo que do assassino. Não vai ter pecadinho, pecadão. A Bíblia diz que Deus trará a juízo as obras de cada um, meu irmão. Por isso, se hoje você tem a oportunidade, busque ao Senhor enquanto se pode ser achado, invoque a Deus enquanto Ele pode ser encontrado. Olha o que está escrito, João capítulo 12, João capítulo de número 12, o versículo 43, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Jesus clamou e disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas aquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vem ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que vocês estão ouvindo, essa que tem sido pregada, essa eu há de julgar no último dia. Essa palavra vai divulgar no último dia. Quem crê em Jesus não vai ser condenado. Mas quem quer crer em Jesus,
de acordo com a palavra de Deus. E de acordo com a palavra de Deus, tudo que está escrito tem que ser colocado em prática. Se não é colocado em prática, você não está crendo em Deus. Eu sinto muito, muitos dizem, eu creio em Deus, mas eu te pergunto, seus caminhos, eles porventura te trazem alguma semelhança a Cristo? Os teus caminhos podem ser comparados aos caminhos que Cristo seguiu? Se não pode, meu irmão, ser comparado, eu sinto muito. Você não crê em Deus. O crer em Deus não é falar da boca para fora. O crer em Deus é obras, é atitude, é obediência, é você estar sujeito a Deus em todos os seus caminhos. Isso é crer em Deus. O Brasil não tem crido em Deus. O Brasil fala de Deus, mas não crê em Deus. Muitos dizem sobre o nome de Deus, falam de Deus em vão, não tem crido em Deus. Porque o crer em Deus vai muito mais além do que falar de Deus. O crer em Deus vai muito mais além do que falar da pessoa de Deus. Está relacionado a obedecer a Deus, estar sujeito aos caminhos de Deus. É isso que é crer em Deus. A Bíblia fala no versículo 43, porque amavam mais a glória do mundo do que a glória de Deus. Amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por isso seus caminhos eram maus, porque amavam ser venerados, ser elogiados pelos homens, e não buscaram a recompensa de Deus para serem vistos por Deus, porque muitos estão preocupados em ser vistos pelos homens e serem elogiados pelos homens, mas não estão preocupados com os olhos de Deus, com o que Ele contempla e com o que Deus pensa a seu respeito. Nós temos que se preocupar com o que Deus pensa a nosso respeito. Será que o que Deus pensa a seu respeito? O que você é diante de Deus, é isso que Ele vê a respeito de você. Ou um homem justo caminhando para a salvação, ou um homem justo caminhando para a sua própria condenação. O homem justo é visto segundo a Bíblia. Se ele pratica a vontade de Deus, ele é justo. Se ele pratica os seus próprios caminhos segundo o seu coração, ele é visto como um homem justo, porque a sua própria justiça, ela não pode te livrar da condenação, e nem tampouco pode trazer também a salvação. Visto que a justiça do ser humano, ela é vista como um trapo de imundície. Segundo a palavra de Deus, a justiça do homem, ela é vista como um trapo de imundície. Ou seja, a justiça do homem, ela é comparada como um pano imundo. Porque nos tempos antigos, trapo de imundície eram panos que se usavam como absorventes. E a Bíblia está comparando as obras, justiça do homem, como algo imundo, como trapo de imundície, ou seja, algo que não serve para nada, a não ser para ser lançado no fogo. Então, meu irmão, aqui Jesus ele disse que nós temos que crer como ele diz. Jesus ele disse que crê em mim, como diz a Escritura. Rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Rios de água viva jorram de dentro do homem. Jesus é a fonte da água da vida. Se ele está dentro do homem, a fonte, ela está dentro do homem. E aqui a palavra fala no versículo 46, João capítulo 12, versículo 46, eu sou a luz do mundo, a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras, não crê em mim, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado é essa de julgar no último dia. Porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele me deu mandamentos sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, e sei que o seu mandamento é a vida eterna. Porquanto o que eu falo como o Pai me tem dito. Então aqui está a palavra, é ela que vai nos julgar. Hoje, o ser humano não sabe o que é julgamento. O ser humano não sabe o que é julgamento. Ouvir a palavra da verdade não é julgamento, você não está longe de julgamento. Ouvir a palavra de Deus, meu irmão, a palavra da verdade, que aponta onde está o seu erro, porque ela é a luz, e tudo que está encoberto pela luz é descoberto. Tudo que está encoberto nas trevas pela palavra de Deus, que é a luz, é descoberto. O pecado do homem não está sendo julgado hoje. O homem, ele não sabe o que é julgamento. O ser humano não sabe, nem faz
menção do que é julgamento. Julgamento, meu irmão, a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 20, estarão diante de Deus todas as nações, grandes e pequenos, pobres e ricos, todos, sem exceção, comparecerão diante de Deus, estarão diante de Deus, para prestar conta de suas obras, sendo elas más ou boas. Cada um terá que dar conta diante de Deus de cada uma de suas obras, sendo más ou boas. A Bíblia diz que tudo que o homem fez por intermédio do corpo, fora do corpo, ele vai ter que prestar conta com Deus. Então, meu irmão, limpa a sua consciência diante de Deus, lava a tua vestidura, a tua alma tem que estar limpa diante de Deus, e é o sangue de Jesus Cristo quem nos purifica de todo o pecado. O sangue do Filho de Deus, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o mal e de todo o pecado. Lembrando que essa palavra que hoje é ouvida, ela não é julgamento do mundo. Pregadores hoje não são julgadores. Pregadores hoje são apenas anunciantes, mensageiros que levam essa boa mensagem, a boa semente, para que você esteja verdadeiramente preparado para ser julgado por Deus. Deus não vai pegar um inocente, julgar ele de acordo com a palavra, porque a palavra ela só pode o homem ser julgado de acordo com o que está nela, se ele conhece. E Jesus ele deixou a certeza que o evangelho será pregado primeiro em todas as nações, em seguida virá o fim. Jesus deixou isso muito bem claro, que primeiro é necessário que o evangelho seja pregado a toda criatura, em todos os confins da terra, em todo o mundo, e em seguida vem o fim. Então o homem vai ser alertado primeiro, para que essa palavra possa te julgar, meu irmão. Ela tem que ser conhecida por você. Não sei se você tem ouvido essa palavra, mas hoje, se você tem ouvido, meu irmão, não endureça o teu coração, porque a Bíblia diz que é o culpado, Deus não toma por inocente. Não tem um inocente, meu irmão, nesse dia de hoje, a qual não teve a oportunidade de ouvir a palavra, porque a Bíblia diz: clamai em alta voz nas ruas. A Bíblia diz: e não te detenhas, ou seja, não te segure, clame em alta voz. Nessa noite, você ouviu, meu irmão, a palavra do Senhor, e Jesus ele diz: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Você pode rejeitar as religiões, elas não servem para salvação. Você pode. Se você rejeitar a religião, você não vai estar pecando contra Deus. Mas se você rejeitar a palavra de Deus, para não obedecer a palavra de Deus e não se sujeitar a Deus, a palavra de Deus ela te julga. João 12, versículo 47, quem não crê, quem ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, eu não vim julgar o mundo, mas para salvar o mundo. E a palavra que vocês estão ouvindo, a palavra que tem sido pregada, essa há de julgar no último dia. Então, meu irmão, se prepara para se encontrar com Deus, se coloca em ordem, deixa o homem seus maus caminhos. Como falou o profeta Isaías no capítulo 55, deixe o homem os seus maus caminhos e torne-se o homem para Deus. Ou seja, deixe o homem os seus maus caminhos, se torne para Deus. Ou seja, o homem, para buscar Deus, do jeito que ele está, ele é recebido por Deus. Mas para seguir a Deus, ele precisa deixar os seus maus caminhos. O homem, para buscar a Deus, Deus o recebe da maneira que ele se encontra, da forma que ele está. Deus ele não lança fora, ele não lançará fora aquele que o buscar. Mas agora, para seguir a Cristo, a Bíblia diz: deixa o homem os seus maus caminhos. Quando Jesus, todavia, ele veio buscando discípulos, o que ele diz? Ele diz: não é o homem digno de olhar para trás. Aquele que pega no arado não é digno de olhar para trás. Então o homem ele tem que deixar os seus maus caminhos, não olhar para trás, seguir a Cristo. Quando Jesus falou: Pedro, deixa essas redes, venha hoje ser pescador de homens e não de peixes. Pedro tem que deixar tudo. Pedro tem que deixar a esposa, tem que deixar a sogra. Ele foi em busca de Cristo, como discípulo de Cristo. Ele tem que deixar tudo, inclusive, em primeiro lugar, os seus maus caminhos, para se tornar Deus. Então é isso que diz a palavra do Senhor: deixe o homem os seus maus caminhos e se torne para Deus, porque Deus é benigno, misericordioso em perdoar e em salvar.
Pois essa palavra, meu irmão, pertence ao Deus a qual criou os céus e a terra, Deus que há de julgar todas as nações, Deus que há de reger e julgar a todos, tanto grandes como pequenos. Mas a Bíblia diz que aqueles que não forem encontrados seu nome no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. Veja, não importa para Deus qual é a sua religião. Aquele dia Deus vai perguntar qual que é a tua religião. Pessoas que o que importa para ela é ter uma religião, ou seja, eu estou salvo. Muitos pensam nisso, eu tenho uma religião, ou seja, está tudo bem. Não está tudo bem. Crê em Deus, crê, não está tudo bem. Agora você tem que seguir Jesus. Sabe que Jesus é o Senhor? Sabe, não está tudo ótimo. Agora você precisa deixar tudo e seguir a Ele. O deixar tudo que a Bíblia diz é deixar o pecado, é deixar seus maus caminhos. Deixe o homem os seus maus caminhos e torne-se para Deus, porque Deus é benigno e misericordioso em perdoar ao homem. Deus é misericordioso. Por isso, meu irmão, nos anos da misericórdia de Deus, para dar ocasião ao pecado e viver no pecado, acreditando que a graça de Deus vai nos salvar. A graça de Deus vai salvar quem estiver debaixo da graça de Deus. Mas quem estiver debaixo da ira de Deus, a graça não vai salvar. Então é isso que importa você saber. Se você está debaixo da graça de Deus, ou se você está debaixo da grande ira de Deus. Porque é aquele que permanece, meu irmão, debaixo da grande ira de Deus, ele trará sobre si dores na eternidade, no tormento do inferno. Mas aquele que caminha debaixo da graça de Cristo, a graça de Cristo pode salvar. A graça de Cristo só não pode salvar quem está debaixo da ira de Deus. A graça de Cristo não pode salvar quem está debaixo da ira de Deus. Mas a graça de Cristo, ela salva aqueles que estão debaixo da graça de Deus. E a Bíblia diz: todos aqueles quanto o receberam, esses foram feitos filhos de Deus. Então se torne um filho de Deus, uma nova criatura. O Jesus está vindo aí em cidade de Goiânia. Jesus está vindo aí aos moradores da terra. O grande dia do Senhor está vindo aí. Segundo profetizou o profeta Malaquias no capítulo 4. Segundo o que está escrito em Malaquias capítulo 4, meu irmão, aqui será um dia abrasador. Porque esse é aquele dia. Vem. Que dia que é esse? O dia do Senhor. Vem ardendo como forno. Todos os soberbos, todos que cometem impiedade, serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que eles não deixará nem raiz e nem ramo. O dia do Senhor vai ser esse. Mas o dia do Senhor vai ser um dia lindo para quem estiver preparado, sim, amado. Mas será dia abrasador, de sorte que ele não vai deixar sobrar nem raiz nem ramo dos que assim andam desordenadamente e não segundo a palavra de Deus, não segundo a vontade de Deus. Mas a Bíblia vai falar, a palavra de Deus vai dizer no livro de João, no livro de Mateus, no capítulo 3: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas e preparai o caminho para o Senhor. Então está escrito em Malaquias 4: porque este aquele dia vem ardendo como um forno, todos soberbos, todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará. Que dia que é esse que está para vir? É o dia do Senhor, o arrebatamento está para vir, está para acontecer, está por um triz.
O mundo não está esperando a Cristo, mas o mundo já está preparado, ou seja, o cenário está preparado para o dia do Senhor. O mundo não está se preparando para se encontrar com o Senhor, se preparam para o carnaval, se prepararam para a Copa do Mundo, se prepararam para o fim do ano. Mas é isso que eu te digo, se Cristo vier, você está preparado. E se Jesus ele vier, amado, agora, você estará preparado, você estará salvo, você estará perdido naquele dia, meu amigo, pois ele nos abrasará com o seu fogo consumidor, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e salvação, trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do Salvador. Então, se prepare, o noivo ele está vindo, o rei está voltando, Jesus ele virá, a trombeta vai soar, a trombeta ela vai soar, meu irmão, a última trombeta, aonde Jesus virá nas nuvens dos céus, com poder e com grande glória, com poder, com grande glória, nas nuvens do céu. A Bíblia diz que aquele dia, meu irmão, vai ser dia de tormento, não dia de alegria. Sofonias capítulo 1, versículo 14. Eis que o grande dia do Senhor está perto e se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Aquele dia será um dia de trevas, dia de angústia, dia de grande desolação, não dia de alegria, não dia de paz, mas dia de trevas, de densas trevas, e angustiarei os homens, e eles caminharão pela terra angustiados e errantes, sabendo que já a sua oportunidade foi perdida. O homem vai saber, meu irmão, quando Jesus vier, vai acontecer um grande caos na terra. O mundo hoje parece que está em paz, mas a Bíblia diz, quando disserem a paz e segurança, repentina destruição sobrevirá sobre a face da terra. O dia do Senhor vem. Se prepare, se arrependa, deixe o homem os seus maus caminhos e se torne a Deus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Deus abençoe os irmãos, paz seja com todos. Vou finalizar por aqui.